Olá, seja bem-vindo, aluno IFPB EAD. Você é o nosso aluno que tem nos acompanhado, né, nessa viagem. Eu, professora Carolina Mabel, professor Goberi Rodrigues, professora Ana Giovana, estamos juntos. Estamos indo bem, né, nessa viagem, nessa descoberta da nossa literatura. Hoje já é o terceiro vídeo, né? Estamos avançando. E quem tem acompanhado viu que na aula passada, no vídeo 002, a gente conseguiu conversar um pouquinho, né, sobre esse espírito contraditório, sobre aquela harmonia dissonante que perpassa o artista, o homem barroco. Você é capaz de lembrar, né, que dissonância harmoniosa era essa? Né, aquele espírito antropocêntrico e de outro lado um espírito teocêntrico. Você precisa saber, você precisa ter sua base bem estabelecida, inclusive porque nós somos professores em formação, você é um professor em formação e você precisa não somente saber, né, mas inclusive imaginar como levar esses conteúdos para a sua sala de aula dentro em breve. Pessoal, nessa aula de hoje, vai ser mais breve, nós vamos falar um pouquinho, né, em relação ao barroco brasileiro, especialmente sobre a poesia de Gregório de Matos, porque a gente sabe que esse conhecimento, ele vai, né, se aprofundando. Então, primeiro você entender o barroco de maneira mais geral, então agora você vai pensar no barroco brasileiro de uma maneira mais específica. O titular do material da gente diz assim: Barroco, o contexto histórico e social brasileiro e a poesia lírica de Gregório de Matos Guerra, não é? E aí a pergunta que fica logo no início, e você leu no material, é o seguinte: como é que esse movimento literário e artístico chegou ao Brasil? Você lembra? Você poderia responder a essa questão? Temos que lembrar, né, primeiramente, éramos Brasil colônia, éramos um Brasil dependente. E o aluno, o professor em formação, ele tem que pensar nessa dependência de uma maneira ampla. Nós sabemos que isso não diz respeito apenas a uma dependência política, uma dependência econômica, mas inclusive a uma dependência artística. De modo que o barroco brasileiro, foi absolutamente influenciado pelo barroco lusitano, o barroco de Portugal. A primeira coisa é essa que a gente tem que saber. Outra coisa, o barroco foi introduzido no Brasil pelos jesuítas, não foi isso? Nós vimos isso. E você sabe já qual era a intenção dos jesuítas com seus escritos? Qual era mesmo? Aquele cunho pedagógico, moralizante. Nós estudamos isso. Então vejam, não havia, portanto, a intenção de se criar uma arte literária com grande valor estético. Não era a intenção naquela época. Havia, portanto, nesta época, eu pergunto a você, aluno IFPB, uma consciência literária no Brasil? Já havia? Nós sabemos que não. Não é isso? Você já leu o material, você já sabe que não. Não tínhamos sequer um público, gente, um público vasto que pudesse ler, consumir aquelas obras. Então vejam bem, o material fala na visão do mestre Antônio Cândido, o crítico literário Antônio Cândido. E ele vai dizer o seguinte: para que possa existir uma literatura nacional, são necessários 3 elementos. O aluno deve saber. Primeiramente, a presença de escritores que possam produzir de modo contínuo, haver uma continuidade de produção de obras. Segundo lugar, um público leitor, que a gente não tinha, nem sequer isso, que consuma essas obras. E também a possibilidade de circulação e publicação dessas obras, que também não havia. Então, nessa época, a gente não fala num movimento literário propriamente dito, mas em autores brasileiros com influências barrocas, especialmente influências portuguesas e espanholas. Entendido? Compreendido? Pergunta para você, aluno.
O fato de não termos nessa época um sistema literário bem configurado impediu o surgimento das obras de valor? De maneira nenhuma. Elas vão acabar surgindo e o material vai colocar. Tanto por força da inspiração individual, naquilo que a gente chama do engenho do artista, quanto pela própria influência das literaturas europeias. Vejam bem, né? O beber em outra fonte também foi uma inspiração para os nossos escritores. E quem são os escritores de destaque do barroco brasileiro? Mesmo sabendo que não tínhamos exatamente uma escola literária barroca, mas quem são os nossos autores? Você sabe também disso, você tem a resposta. Gregório de Matos Guerra, na poesia, e o Padre Antônio Vieira na prosa, né, nos seus sermões. Nessa aula a gente vai falar, né, um pouco sobre Gregório de Matos, sobre a poesia dele. Veja bem, é importante o aluno saber, mesmo influenciado pelos modelos lusitanos, Gregório de Matos não deixou de criar a sua própria poesia, uma poesia rica, vasta, particular e original. E o material detalha muito bem essa poesia gregoriana. Vejam bem, algumas características em relação à poesia e ao próprio Gregório, né? Ele foi o criador do soneto na nossa literatura. Você se recorda qual é a estrutura do soneto? Você deve saber, né? 2 quartetos e 2 tercetos. O aluno já deve saber isso. Gregório deixou uma vasta poesia lírica, fortemente marcada pelo espírito contraditório do barroco. Então, como perceber ou onde perceber esse espírito contraditório do homem barroco que a gente já vem falando desde o vídeo passado? Na poesia de Gregório, na lírica de Gregório, se vê isso posto de uma maneira muito clara, muito evidente. O poeta também deixou uma poesia satírica, considerada a primeira veia irônica e irreverente da poesia brasileira. Olha que interessante. A primeira veia irônica e irreverente da nossa poesia veio de Gregório de Matos Guerra, inclusive lhe rendendo o apelido de O Boca do Inferno. Também esse apelido é muito presente nos livros didáticos, né? Às vezes a gente vê, mas tem que saber de onde provém aquele título. Em relação à poesia satírica dele, o que acontecia? Gregório, ele atacava todas as classes sociais. Ninguém ficava de pé. Desde o político, ao padre, a freira, ao homem comum, todos eram alvo, né, desse espírito ácido, né, desse espírito crítico de Gregório de Matos. Daí o apelido Boca do Inferno. Vejam bem, eu queria citar para vocês o poema. Na verdade, eu vou citar só um trechinho dele. Descreve o que era naquele tempo a cidade da Bahia, só para exemplificar aqui um pouquinho essa poesia satírica de Gregório, esse veio irônico, irreverente de Gregório de Matos. Na primeira estrofe desse soneto, diz o seguinte: a cada canto um grande conselheiro, que nos quer governar cabana e vinha, não sabem governar sua cozinha e podem governar o mundo inteiro. Gente, olha que crítica posta. Isso é só para início, não é? Você não sabe governar a sua cozinha e vai governar o mundo inteiro? Uma crítica, né? À cidade, aos políticos que governavam ou queriam governar a cidade da Bahia, não é isso? Então vejam, era mais ou menos por aí que passeava essa veia irônica e irreverente de Gregório de Matos Guerra. É claro, você precisa se aprofundar, você precisa ler poemas do veio satírico dele e procurar ver, né, esse espírito posto nos poemas dele e assim construir algo maior, algo mais profundo. Aqui a gente dá apenas, né, uma pincelada para você. Em relação à poesia lírica de Gregório, né, falamos da satírica, vamos falar da lírica. A lírica de Gregório é muito rica e ela passa, né, ela tem um caráter muito rico, né, e ela passa por 3 outros caráteres, né, que a gente pode falar assim: o caráter amoroso ou viés amoroso, o religioso e o filosófico.
Essa poesia, como eu disse, é a encarnação. O material diz exatamente assim: é a encarnação do sentimento contraditório do barroco. Isso se vê tanto na lírica, quanto, aliás, tanto na lírica amorosa, quanto na religiosa, quanto na filosófica. Vamos falar um pouquinho da lírica amorosa dele? Vamos ver aqui. Na poesia lírica amorosa de Gregório, a gente vê o contraste entre o carnal e o espiritual. A presença do amor platônico acompanhado do erotismo. Eu quero que você pense a respeito disso. Pense comigo. Amor platônico, amor distanciado, amor inalcançável, mas ele coloca o erotismo junto a um amor platônico. Já aí você vê, aluno, o sentimento de dualidade posto nessa poesia lírico-amorosa. Outro tema, o medo de amar. Outro, a visão epicurista das coisas, de onde advém também o famoso carpe diem, o colher o dia, desfrute o seu dia, aproveite a sua vida. É interessante pensar no carpe diem, né, que inclusive o carpe diem ficou muito consagrado lá por outra escola posterior que nós ainda estudaremos, o arcadismo. Mas o carpe diem também ocorreu aqui no barroco, mas o aluno precisa perceber como o carpe diem entra no barroco, né? Ao mesmo tempo que vinha o desejo, né, o antropocentrismo, o desejo de aproveitar o momento. E aí, o que ocorria também, o seu lado, né, que se voltava para as coisas do alto, o lado mais teocêntrico, de ter Deus como centro de tudo, e aí o medo da condenação ao aproveitar a vida. Então é importante perceber como se constrói o carpe diem dentro do barroco. Em relação a exemplificar alguma coisa da lírica amorosa dele, no vídeo anterior eu falei sobre o poema A Mesma Dona Ângela, né, que vai falar sobre as metáforas anjo e flor. Você pode rever isso no material. Mas eu te aconselho a ir lá, né, e procurar esse poema e lê-lo por completo. Eu quero destacar apenas um versinho dele lá no finalzinho do soneto, quando o eu lírico diz: sois anjo que me tenta e não me guarda. Gente, que viés interessante para levar para a sala de aula. Anjo que tenta, primeira coisa, né, que nos tira do lugar comum. Um anjo tentador. E a segunda coisa, anjo que não me guarda, mas os anjos não são feitos para guardar, para proteger? Olha que viés interessante a ser levado para a sala de aula, pensar no anjo, no papel de um anjo e no papel que assume esse anjo, essa interlocutora desse poema, né, a quem ele dirige o poema. Então, pensar na riqueza, né, posta nessa lírica amorosa de Gregório. Procure outros poemas, né? Se instigue, aluno IFPB, não fique somente no material. O material sugere leituras complementares, filmes. Se instigue, se aprofunde. Você está em formação, você é um professor em formação. Em relação à lírica religiosa, vamos avançar um pouquinho. O que é que a gente vê? O conflito entre o pecado e o perdão, com certeza. O poeta discute a ideia de Deus, a ideia da culpa, a ideia do arrependimento. Por exemplo, esse soneto aqui, que você já conhece, tem a primeira estrofe dele: pequei, Senhor, mas não porque em pecado, de vossa alta clemência me despido. Porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Ao mesmo tempo, o eu lírico se afasta pelo pecado, mas ao mesmo tempo ele tem a necessidade de se aproximar de Deus. Afastamento, aproximação. Olha a dualidade aí. Trata-se de um silogismo muito bem construído nesse poema, que você deve identificar nos seus estudos, compreender o que é silogismo e como o silogismo é muito bem construído pelo eu lírico aqui. Perceba, é um papel seu, é uma tarefa sua. Você pode fazer isso sozinho. Em relação à poesia lírico-filosófica de Gregório, o que podemos dizer?
Podemos ver como temas a consciência do fluir do tempo. O tempo não para, como nos disse, né, Cazuza, do nosso tempo já. A consciência de um fluir do tempo, de um tempo que não se acaba, que não para. A efemeridade e a transitoriedade das coisas terrenas é outro tema. E a reflexão existencial acerca da fragilidade humana, também posta nessa lírica filosófica. Como exemplo, trago aqui o poema que está lá também no material, e você já conhece, a instabilidade das coisas terrenas, instabilidade já anunciada no título do poema. E a primeira estrofe diz assim: nasce o sol, e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura, em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristezas a alegria. Lá na frente o eu lírico vai dizer: porém, se acaba o sol, por que nascia? Se formosa a luz é, por que não dura? Né? O eu lírico pergunta-se, né, sobre essa instabilidade das coisas. E no finalzinho, ele vai dizer: e tem qualquer dos bens por natureza a firmeza somente na inconstância. Pense nisto, pense nessa ideia de firmeza na inconstância. Como ela perpassa esse espírito barroco, não é? Concorda comigo? Como perpassa? Seria de novo a harmonia dissonante que já vimos? Não seria? Pense comigo. E agora, para terminar esse vídeo, você, aluno IFPB EAD, você, professor de literatura, de língua portuguesa em formação, você é capaz de pensar em aulas, né, de Gregório de Matos, da poesia de Gregório de Matos, em toda a sua riqueza? Pensar na poesia satírica de Gregório, como levar para o aluno, na poesia lírica com as suas três vertentes, a vertente amorosa, a vertente religiosa e a vertente filosófica. Eu acredito que você é capaz, você é aluno IFPB. Né? Nós estamos aqui para te instigar, descobrir em você o potencial que você tem. Se aprofunde mais uma vez, eu ratifico. Se aprofunde nos conhecimentos, nas aulas, participe mais, interaja mais, aproveite os seus professores, seus tutores, seu professor formador. Nós estamos tão felizes de ser parte, né, desse aprendizado mútuo com você, de ser uma partezinha que te instiga nessa descoberta maravilhosa que é a nossa literatura. Foi um prazer, até o próximo vídeo.